A Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento da apuração contra o deputado Ricardo Barros, do Paraná, em relação à CPI da Covid-19. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos agora pela internet, com o líder do governo na Câmara. Bom dia, deputado. Obrigado pela presença aqui no Jornal da Manhã Paraná. Bom dia a todos. É uma alegria poder finalmente ver a verdade prevalecer. Eu sempre afirmei, em todos os momentos, que não tinha absolutamente nada a ver com aquela questão da Covaxin. Tive que pedir ao Supremo para ir falar na CPI, depois interromperam meu depoimento, não me chamaram de novo, porque sabiam que não tinham como sustentar a acusação contra mim. Eu ia perguntar justamente isso, deputado, como é que o senhor avalia essa decisão? O senhor já deu uma prévia, agora isso mostra que a CPI então foi muito mais um palanque político do que de fato alguma preocupação com problemas? Sim, 100% um palanque político. Juntaram-se lá 7 senadores de oposição e passaram meses fazendo acusações totalmente infundadas, sem nenhuma prova, como exemplo dessa que fizeram contra mim, repetindo isso incessantemente para tentar criar uma verdade que não existiu. Não há corrupção no governo Bolsonaro. O presidente criou diretorias de integridade em cada ministério, são comandadas por um funcionário de carreira da Controladoria-Geral da União e conferem tudo, desde a licitação até a entrega das mercadorias, equipamentos ou serviços. Então, há um grande cuidado no governo Bolsonaro com o processo de lisura e transparência das compras públicas. E não é só isso, né? Houveram várias outras acusações que não tinham nenhum fundamento. Mas também nós fizemos o nosso trabalho, reafirmamos o tempo todo que não tínhamos nada com isso. Foram quebrados os sigilos de todas as minhas empresas, os meus sigilos pessoais. Não há nenhuma mínima possibilidade de relação minha com esta compra da Covaxin, o que foi provado de forma cabal no processo. Por isso que eu estou processando não só ao senador Renan Calheiros, como todos os senadores que votaram a favor do relatório da CPI, porque diz a lei de abuso de autoridade, da qual eu fui relator na Câmara dos Deputados, que acusar alguém sabidamente inocente é abuso de autoridade. E eles sabiam que não existia nenhuma prova contra mim. Então eu espero que a ministra Rosa Weber acate esse pedido e arquive esse processo. Deputado, próximo passo agora é aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Foi um pedido da PGR e o Supremo tem que endossá-la. Como é que o senhor acredita que os ministros lá do Supremo vão receber esse pedido da PGR? Não, o pedido da PGR eu já esperava, e a decisão da ministra Rosa Weber também espero que seja positiva, porque de fato não há o mínimo, como ela disse, né, como disse a lindora subprocuradora da República, não há um mínimo indício de que tenha havido qualquer relação minha com essa questão da Covaxin. Então, fico feliz, né, com a decisão que está sendo tomada. Agora, precisamos resolver esse problema dos inimputáveis, Mark. Né? Esses que acusam e depois não provam. E não só os senadores da CPI que fazem isso, e fizeram num determinado momento, mas o Judiciário e o Ministério Público que fazem isso de forma permanente, insistente, né? Acusar pessoas sabendo que são inocentes apenas para interferir no processo político. Né? Esse ativismo político do Judiciário é uma tarefa que o Congresso precisa se debruçar sobre ela e encerrar. Não tem que ter inimputável no Brasil. Todos são iguais perante a lei, está escrito na nossa Constituição. Quem erra tem que pagar pelo erro que cometeu. E hoje, juízes, promotores, auditores fiscais, de um modo geral, não respondem por nada, porque o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público são muito corporativos e não punem aqueles que cometem esses excessos e, lamentavelmente, os cometem deliberadamente por ativismo político. Deputado, vamos falar um pouquinho de política, né? O senhor entende muito bem do assunto. Muita gente apostava que essa questão das vacinas, que a compra ou não das vacinas ia ser
o grande tema do debate eleitoral deste ano. Como é que o senhor está avaliando isso? Essa decisão mostra que quem apostou nisso pode ter errado? Com certeza não será o tema, porque não é mais a preocupação das pessoas. A preocupação das pessoas hoje é o preço da comida, o preço dos combustíveis, a inflação mundial, né, 9% na Europa, 9% nos Estados Unidos, coisa nunca vista antes, e que 11% no Brasil, que precisam ser resolvidas. É esse o grande tema, e hoje eu espero que o Senado Federal vote este projeto do ICMS, que define que energia, combustíveis, comunicações são bens essenciais e, portanto, tem que ter alíquota de ICMS máxima de 17%. Só isso vai dar um grande freio na inflação e nós teremos mais poder aquisitivo na mão dos cidadãos brasileiros, e os estados, com esta maior movimentação econômica, vão arrecadar esse imposto em outras áreas da economia. Isso é muito importante para o Brasil. Deputado, mas os governadores não estão nada satisfeitos com essa ideia aí. Como é que vão ser tratados? Por isso que o governo federal autorizou uma emenda constitucional dizendo que vai compensar os governadores da perda de arrecadação. Na Câmara nós votamos que compensaríamos a perda de arrecadação global, porque, obviamente, se você reduz R$ 1,65 no preço da gasolina, se você reduz 20% a conta de luz, a conta de telefone, as pessoas vão ter mais dinheiro, vão movimentar esse dinheiro em outras áreas e os governos vão arrecadar esse dinheiro em outras áreas. É um círculo virtuoso esse processo de redução de impostos. E todos nós sabemos disso. Toda vez que se reduziu impostos, a arrecadação aumentou. Deputado, falar um pouquinho de política local aqui do Paraná. Nós tivemos o advento agora da volta de Sérgio Moro aqui ao debate eleitoral do Estado, né? Ele disse que ia ser senador, o partido dele não bateu o martelo sobre isso ainda, falou que vai anunciar amanhã. Como é que o senhor enxerga tudo isso? Bem, o ministro Sérgio Moro, ele de fato não soube, vamos dizer, conduzir de forma previsível a sua participação no processo político. Aliás, ele e o Deltan nem deviam estar na política, né? Eles não poderiam ter usado a sua carreira profissional pública de juiz e de promotor para se promover para participar do processo político. Eles não atacaram os políticos porque tivesse algum problema. E existiam problemas, com certeza, mas muitos foram acusados indevidamente, a maioria, né? E usaram isso para se promover, para tomar o lugar dos políticos. Lamentável que a gente, infelizmente, tenha esse quadro. Mas é da regra do jogo, ele vem, né? Queria ser político por São Paulo, achou o Paraná pequeno para ele, né? Mas agora volta para o pequeno Paraná e vamos ver como o povo o acolhe. Eu penso que o deputado Francischini, que foi muito, muito, muito ajudado pelo presidente Bolsonaro nesse processo de cassação do seu mandato, né, deve avaliar bem em que posição vai acatar ou acolher o ministro Sérgio Moro, né, e temos o caso do Dallagnol também, que está inelegível, renunciou à carreira de servidor público com um processo suspenso e 3 processos administrativos de segredo de justiça, e não tem como concorrer. Vamos ver como eles vão se entender entre eles, né? Porque daqui a pouco Sérgio Moro e Dallagnol vão brigar pela mesma vaga de deputado federal, né? Que não é de se estranhar. Ou Sérgio Moro vai brigar com Álvaro Dias, que foi o seu padrinho, que montou o partido Podemos para ele abandonou o Podemos e agora periga vir disputar com o próprio Álvaro, seu padrinho, a mesma vaga. Deputado, para terminar, o senhor acredita que essa questão da justiça eleitoral ser lenta muitas vezes atrapalha o processo democrático? O senhor acabou de dizer que, na sua visão, o Deltan Dallagnol está inelegível. Agora, se ele consegue, com um recurso precário, disputar, aí as pessoas acabam votando, depois tudo é anulado na frente. Como resolver isso, deputado? Bom, aconteceu agora com o deputado Francischini, embora a decisão da justiça que foi tomada contra ele, eu considero totalmente ativismo político. Não é o que diz a lei, nem existe essa tal de fake news. Isso está na cabeça do ministro Alexandre de Moraes como uma forma de pressionar o presidente Bolsonaro, que responde a 2 processos de fake news
lá no TSE. Também tivemos o caso do deputado Evandro Roman, cassado, né, por 4-1 lá no TSE, pediram vistas e 6 meses depois, por 6-1, mantiveram o mandato dele. Mas ele ficou 6 meses com o mandato cassado, né, todo mundo abandonando a sua base eleitoral porque ele não poderia mais participar, de repente aí volta. Eu também já fui cassado aqui no meu diploma, né, na justiça aqui do TRE, e depois fiz um recurso e ganhei, por unanimidade, de volta o meu diploma. Então, esse jogo político precisa acabar. O juiz é para fazer cumprir a lei, não é para fazer política. Deputado federal Ricardo Barros, do PP aqui do Paraná, que conversou com os ouvintes da Jovem Pan em todo o Paraná. Obrigado, deputado. Um abraço. Agora, 8h06.